Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de participar dessa mesa. E hoje eu venho falar para vocês sobre tuberculose óssea. Não está passando aqui. Não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. Então, a tuberculose óssea e articular é uma doença muito antiga. Então, características de tuberculose espinhal foram descritas, identificadas em múmias egípcias. Então, é uma doença bem antiga. E em todo o mundo, a tuberculose esquelética ela é responsável por 10 a 35% dos casos de tuberculose extrapulmonar. Em 1779, Percival Pott descreveu a doença tuberculosa na coluna vertebral, apresentando-se clinicamente com deformidade cifótica e um déficit neurológico em pacientes europeus, e denominou essa doença de mal de Pott. Recentemente, essa doença ela ressurgiu em países desenvolvidos devido ao fenômeno de migração global, causando uma grande ameaça à saúde pública. Então, ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis e, na infecção primária, ela pode haver uma disseminação hematogênica com acometimento ósseo e articular, mas, na maioria dos casos, o que acontece é uma reativação de uma infecção latente. Então, pacientes que já tiveram o contato com o Mycobacterium e vão reativar algum momento da vida por conta de alteração da imunidade, seja por infecção pelo HIV, diabetes, uso de inibidor de TNF-alfa. E algo que eu achei interessante é que os vasos paradiscais, eles normalmente irrigam esse osso subcondral em ambos os lados. Então, o mais comum da gente ver é o envolvimento vertebral paradiscal nesses casos. Então, aqui é uma ilustração da fisiopatologia, que a tuberculose óssea, ela pode se desenvolver na prima infecção, por disseminação hematogênica, mas na maioria dos casos, ela é devida a uma reativação de um paciente que já teve o contato com o bacilo, reativa essa TB e isso acaba chegando até o osso. As manifestações clínicas, elas dependem muito, da gravidade da doença, do local da lesão, mas elas podem se manifestar como uma espondilite, que é a doença de Pott, como uma artrite, osteomielite, ou abscesso epidural, abscesso do psoas. E o diagnóstico a gente consegue fazer por meio bacteriológico, histológico e pela imagem. Então, a baciloscopia tem uma sensibilidade que varia de 25% até 75%, e uma especificidade de 99%. Lembrando que, para a baciloscopia ser positiva, é necessário ter de 1 a 10 bacilos por ml nessa amostra. A cultura, ela tem uma sensibilidade alta, não tão alta, especificidade alta, mas uma sensibilidade baixa, e é necessário ter de 10 a 100 bacilos por ml para ela ser positiva. E hoje a gente consegue lançar mão do GeneXpert, que tem uma sensibilidade de 87% e uma especificidade de 94% em pacientes com tuberculose extrapulmonar. Então, a gente sabe que é diferente, de uma amostra pulmonar, é muito mais sensível, mais específico do que nas amostras extrapulmonares. Na histologia, a gente encontra necrose caseosa, granuloma e células gigantes que podem ser encontrados em até 97% desses pacientes.
A imagem, sempre importante a gente fazer um raio-x de tórax, para saber se esse paciente também tem acometimento pulmonar. E a gente sabe que 1/3 desses pacientes com TB espinhal também pode ter uma doença pulmonar. A tomografia e a ressonância têm uma sensibilidade maior e elas conseguem delimitar melhor a extensão dessa doença. O tratamento deve ser estendido, né? Então, a tuberculose óssea, ela deve ser tratada por 1 ano. Lembrar que no passado a gente tratava 6 meses, né? A única TB que a gente tratava diferente era meningo-TB, e hoje a gente sabe que mudou, né? Tanto a TB meningoencefálica quanto a TB óssea, elas devem ser tratadas por 1 ano. Então, a gente faz RP por 2 meses e RI por 10 meses, dando num total de 1 ano de tratamento. O tratamento cirúrgico, às vezes, ele é necessário e ele é indicado quando há falta de resposta ao tratamento medicamentoso ou uma doença recorrente, uma fraqueza neurológica grave, um déficit neurológico estático ou progressivo, uma deformidade, dor debilitante, uma instabilidade. E o objetivo seria drenar esse abscesso, né, debridar essa lesão e estabilizar, na maioria das vezes, essa coluna. Os bacilos da tuberculose, eles não produzem um biofilme, diferente, né, das infecções bacterianas. E isso é um ponto a favor, porque essas infecções, elas podem ser estabilizadas, às vezes, em um momento mais precoce. E eu trouxe para vocês um caso clínico para exemplificar um pouco sobre esse tema. Então, é um paciente que chegou para a gente pelo PA de moléstias infecciosas, lá do HC. É um paciente masculino, de 65 anos, natural e procedente de Mococa, motorista de caminhão, casado, 2 filhos. E a queixa dele era uma dor no ombro esquerdo há 4 anos. Então, esse paciente já tinha passado por vários serviços e ele mantinha uma dor articular há 4 anos, com uma piora progressiva há 8, 9 meses, uma dor importante, debilitante, que o impedia de trabalhar. E, além disso, ele apresentava também umas lesões na axila que estavam fistulizando. E, associado a isso, ele tinha também uma tosse, que ora seca, ora era produtiva, principalmente aos esforços. É um paciente que dizia que tinha diagnosticado uma asma há 4 anos, mas hoje a gente fica até se perguntando se realmente era asma, né? Uma tosse há 4 anos. E tabagista desde os 15 anos, 10 cigarros por dia, ex-etilista, e tinha um antecedente familiar de neoplasia de pulmão. No exame físico, ele apresentava uma dor, a movimentação ativa e passiva desse ombro, com edema, calor local, e ele tinha 2 linfonodos axilares, sendo que um deles tinha uma fistulização de uma secreção esbranquiçada. Então, quando esse paciente chegou, a gente pensou, né, num diagnóstico de artrite crônica, né, mais uma tosse crônica, e a gente pensou na tuberculose, infecção fúngica, doenças que são mais indolentes, mais arrastadas. A infecção bacteriana ficou aí em último plano, porque era um quadro muito longo, né, muito arrastado. O paciente apresentava esse raio-x, então ele tinha um infiltrado retículo nodular difuso, né, principalmente aqui no ápice direito, e um derrame pleural. E a gente fez uma ressonância da articulação do ombro esquerdo, e a gente via que ele tinha um comprometimento importante da articulação glenohumeral, com abscesso intraósseo, com o osso muito destruído, né, bem comprometido. E aqui a gente consegue perceber que tem umas estruturas que são descritas, que são os corpos risiformes, que são estruturas que parecem uns grãozinhos de arroz, que eles vão se desgrudando da articulação
e caindo aqui no espaço sinovial. Não é uma alteração que é patognomônica de tuberculose, mas ela é descrita na artrite tuberculosa. E esse paciente, ele foi submetido a uma artrotomia do ombro esquerdo, uma fistulectomia e coleta de culturas. E a gente percebeu que esse paciente tinha no líquido sinovial um TBTRM positivo sensível. A cultura do líquido sinovial cresceu Mycobacterium tuberculosis. A baciloscopia da bursa foi positiva. E a cultura, a baciloscopia, desculpe, das partes moles também positiva. E como ele tinha aquele comprometimento pulmonar, a gente fez a coleta do escarro e ele tinha um TBTRM positivo sensível e a cultura também com crescimento de Mycobacterium tuberculosis. A gente fez também uma biópsia e a biópsia veio com granulomas não necrosantes, com células gigantes. Não foram detectados BAR, mas muito sugestiva de tuberculose. Esse paciente recebeu tratamento por 1 ano, com cura. A gente pode perceber, esse raio-x não é do final do tratamento, do meio mais ou menos, mas já tinha uma melhora. A articulação, apesar de muito comprometida, né, uma sequela importante, a gente não via mais abscessos, não via mais coleções aqui próximo da articulação. E ele recebeu alta com 1 ano de tratamento, mas mantendo uma sequela aí muito importante. Então, eu trouxe aqui para a gente refletir 2 artigos desse ano que eu achei interessante. Um deles fala sobre a transmissão da tuberculose em pacientes que têm tuberculose óssea e têm tuberculose pulmonar subclínica. Então, o que a gente acredita, né? Que a tuberculose extrapulmonar, sem envolvimento pulmonar sintomático, que ela não seja transmissível. Mas a tuberculose extrapulmonar, com tuberculose pulmonar assintomática, ela pode transmitir TB. Então, o que eles fizeram? Uma investigação genômica do Mycobacterium tuberculosis na tuberculose extrapulmonar e viram se poderia oferecer algum papel aí na transmissão. Então, eles pegaram os casos entre janeiro de 2017 e maio de 2020, 107 isolados de Mycobacterium tuberculosis, obtidos de drenagem cirúrgica de pacientes com tuberculose óssea no hospital de Beijing. E 218 cepas de MTB foram isolados de casos de TB pulmonar. Esses isolados de 325 Mycobacterium tuberculosis, eles foram sequenciados em todo o genoma para reconstruir uma árvore filogenética e tentar identificar grupos de transmissão e inferir ligações entre esses casos. Então, possível tuberculose pulmonar subclínica em pacientes com TB óssea foi investigada com imagens de tórax por especialistas independentes. E eles viram que, em 107 pacientes com tuberculose óssea, 10 estavam em agrupamentos genômicos. Então, essa análise filogenética sugeriu 3 pacientes com tuberculose óssea transmitiram essa infecção a casos secundários, apoiados aí também na epidemiologia. A imagem pulmonar de 44 pacientes com TB óssea revelou 79% apresentavam anormalidades radiológicas sugestivas de tuberculose subclínica. Então, o que eles concluíram? Que esse estudo ele fornece evidências genômicas de que paciente com tuberculose óssea sem TB pulmonar diagnosticada clinicamente podem ter ser fontes, né, de transmissão, ressaltando aí a importância da gente investigar também o pulmão nos pacientes que têm tuberculose óssea. Um outro estudo que eu trouxe, que eu achei interessante também, são os avanços da nanotecnologia
para a tuberculose óssea, para o manejo da TB óssea. Então, embora haja avanços na terapia antituberculosa, a eficácia é frequentemente limitada por dificuldades em atingir concentrações do medicamento no alvo e evitar uma toxicidade sistêmica. Então, a gente já trata, né, a tuberculose por 1 ano justamente por isso, por essa dificuldade de penetração. A complexidade da estrutura óssea e a presença de granulomas impedem ainda mais a eficácia dos medicamentos. Os sistemas de administração de nanofármacos, eles surgiram como uma alternativa promissora, oferecendo um direcionamento, aprimorando esses medicamentos antituberculosos. Então, esses sistemas, caracterizados pelo seu tamanho diminuto e por propriedades de superfície adaptáveis, melhoram a solubilidade, a estabilidade e a biodisponibilidade desses medicamentos, ao mesmo tempo que eles respondem a estímulos específicos dentro desse microambiente ósseo, para a liberação controlada desses medicamentos. Então, os sistemas de administração desses nanofármacos, eles podem encapsular esses medicamentos para administração precisa no local da infecção. Então, é uma realidade longe, né, da nossa, vai muito tempo para a gente chegar nisso, mas eu quis trazer para a gente pensar que pode ter uma luz aí no fim do túnel, né? Então, abre caminhos para avanços futuros aí nessa investigação. A gente sabe que tem muitos trabalhos aí em nanotecnologia, então esse pode ser um avanço aí na tuberculose óssea para tentar fazer com que o medicamento chegue, né, no osso, penetre melhor aí nessas estruturas e não causem tanta toxicidade, tanta intolerância, né, aos medicamentos para esses pacientes. Era isso que eu tinha para falar, fico à disposição para perguntas.